bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje, um formato que vocês ouvintes gostam bastante, volta e meia pedem para que a gente grave. Hoje nós vamos contar a história de empreendedores sociais, as conquistas, anseios, desafios. Para isso, nesse episódio, eu não vou ter um convidado, vou ter duas. Elas são um casal de mulheres que acredita na importância do consumo consciente, na valorização dos produtos artesanais e dos pequenos produtores. Ana Paula Munari e Vitória Galo começaram a Vermu este ano e hoje a gente vai contar um pouquinho da história. Ana, Vitória, sejam bem-vindas. Oi, Vitor, tudo bem? Eu sou a Ana. Vitor, obrigada, eu sou a Vitória. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Casal, hoje a gente vai falar de alguns temas que eu estou chamando de casal propositalmente, porque a gente vai falar de perrengues da vida de empreendedor brasileiro, mas também vamos falar de sexualidade, vamos falar de vários desafios desse mundo que é o Brasil nos dias atuais, tá? Mas antes da gente começar a entrar nesses diversos pontos aqui, eu queria que vocês contassem para quem está nos ouvindo o que é a Vermu. Eu nem dei o spoiler do que é o termo que vem antes de Vermu, né? Que é a classificação do seu negócio, exatamente para vocês contarem, tá? Então, eu deixo aqui para vocês contarem, para quem está ouvindo, o que é a Vermu, como que ela nasceu. A Vermu, a gente denominou ela como queijaria, né? O nosso foco é o queijo, mas não necessariamente vendemos só o queijo. A gente vende geleia, a gente vende doce, a gente vende bebidas feitas à mão. A gente oferece acho que é um serviço de curadoria, né? Desses produtos artesanais de origem que a gente encontrou no Brasil e consome e acha importante, acha legal que as pessoas consumam por diversos motivos. E é uma curadoria online de produtos, né? Com um atendimento bem personalizado e com o nosso olhar para esses produtos incríveis que a gente trabalha. E esse olhar inclui buscar pequenos produtores e, na grande maioria, produtoras mulheres. Sim, é um olhar, eu acho que feminino mesmo para a coisa, né? De duas mulheres que estão aqui, né? Estamos aqui em busca de um lugar igual na sociedade, né? Então a gente quer dar esse exemplo para outras mulheres e trazer mulheres com a gente para mostrar o trabalho delas. Essa questão do empoderamento feminino, não tem como a gente fugir disso sendo um casal de mulheres, sendo duas mulheres, né? Procurar isso e procurar os pequenos, as pequenas, para que eles expandam os seus negócios e porque são produtos muito bons, né? Então, por que ficar só em pequenas regiões? Vamos trazer isso para as grandes cidades, para os grandes centros de consumo, para que melhorar a vida de todo mundo, né? E isso vem bem forte com a Vermu, né? Acho que é um dos nossos propósitos, né? Com a Vermu. E a área do queijo, como ele vem de cidades pequenas, de lugares pequenos, normalmente são cidades muito machistas. Tem muitos queijos que existem hoje que levam o nome de um homem, mas quem faz é uma mulher. É a mulher dele que está por trás daquilo. Mas como não é da cultura deles, a gente pode dizer assim, acaba colocando o nome dele para poder ter mais visibilidade e maior alcance, porque se for o nome da mulher não chega tão longe. E a gente tenta quebrar isso, sabe? Dar mais espaço. Encorajar essas mulheres a falar, não, eu também faço esse queijo, meu nome tem que estar aí, sabe? O campo, ele é muito machista, ele ainda tem muito esse resquício do patriarcado. Alguns anos atrás, nós fomos visitar uma fazenda de café, onde a herdeira, né, que assumiu a fazenda e única da região, era uma mulher e teve um grande problema em relação aos outros fazendeiros da região. Uma porque ela valorizava os empregados dela, então ela pagava melhor e ela acabava tendo os melhores
profissionais da região, e outra que ela... Como assim? Uma mulher no comando de uma fazenda de café, né? E nós estamos falando de café. O queijo tem também um histórico muito grande no Brasil, mas o café, então, ele vem até do período colonial, né? Então é bem, bem delicado. E hoje, só para deixar o ouvinte mais contextualizado, hoje vocês trazem esse queijo, vocês trabalham também com charcutaria, vocês trabalham com cervejas, por exemplo. Da onde que vem esses produtos? De que regiões do Brasil? A maior parte é de Minas mesmo. A gente tem a cerveja Sapatista, que é de Porto Alegre, é feita por uma mulher também. Produto de São Paulo, interior de São Paulo. Acho que agora a gente tá mais com coisa bem do interior. A gente tá pegando agora a rota do queijo paulista, que tá com bastante coisa boa, bastante coisa premiada esse ano no concurso que teve semana passada na França. Minas Gerais, como a Ana falou, interior de Minas. Tem Paraná, que o Paraná também tá trazendo algumas coisas queijeiras bem legais. E a curadoria de outros produtos, tem a mina de Porto Alegre, os queijos são dessas regiões, mas a gente está querendo trazer uma coisa boa de cada canto do Brasil, sabe? A gente tá tentando não se limitar tanto ao que já tá aí e tentar buscar coisas bem diferentes. Estamos dando uma olhadinha em um queijo do Mato Grosso do Sul. Tem muito queijo no Rio Grande do Sul, que é muito bom. Sim. Mas trazer eles para cá é um pouco complicado. Sim, tem algumas burocracias, né? As leis sanitárias não ajudam muito o comércio e esses pequenos produtores. E o queijo tem que vir refrigerado normalmente, então é bem difícil fazer essa rota, sabe? A gente está procurando alternativa para conseguir trazer esses queijos. Mas atualmente é Minas, São Paulo, acho que Paraná. Minas e São Paulo e Paraná. Eu fiz essa pergunta porque a gente vai falar aqui depois dos pequenos produtores a seguir, e a gente sabe que tem os desafios. A própria Vitória já adiantou aqui um ponto, que é o transporte. Você, Ana, falou de vir refrigerado e tudo mais, e algumas coisas só dão para ser feitas com produtos que são industrializados, né? Então tem esse grande desafio. Mas eu vou guardar isso para depois. Eu quero falar primeiro como que foi a experiência de abrir um negócio na pandemia, no meio da pandemia. Nossa, foi um caos, menina. É que a Vermu já veio de um desespero, né? Porque a gente prestava um trabalho de consultoria de venda em outro lugar e no meio da pandemia já trabalhávamos com laticínios, né? Com produtos artesanais, e do nada a gente foi demitida. Então, antes de pensar em o que é abrir o próprio negócio na pandemia, a gente pensa em o que é você estar muito estável num emprego e, de repente, não ter emprego numa pandemia. Né? Então, foram 2 baques, eu acho que assim, de uma vez só, né? E foi muito rápido, Muito rápido. A gente criou a Vermu em 15 dias. A gente fez o projeto num dia no papel, que era totalmente diferente, não é o que é a Vermu hoje. A gente fez no escopo de uma coisa e foi se direcionando. E foi se direcionando, até porque tinha dificuldade financeira no meio, né? Sim. Então, então vamos fazer uma curadoria online, tá? Mas aonde? A gente já não tá praticamente conseguindo pagar o próprio aluguel, da onde? Vamos pegar um quarto aqui e vamos colocar um freezer, uma geladeira e vamos. Foi perrengue atrás de perrengue. Foi perrengue, né? Essa é a verdade, mas não teve outra escolha a não ser tentar. Porque saindo, né, dessa empresa, esses produtores, esses pequenos produtores que a gente criou vínculo, né, com o pessoal de fazenda, de pequenos, né, de pequenos produtores mesmo, ou de pequenos laticínios, eles começaram a procurar a gente para incentivar que, mesmo que a gente tivesse saído, a gente abrisse o nosso negócio. Porque as relações que a gente construiu no decorrer desse caminho foram relações muito fortes. Então, houve um incentivo muito grande por parte desses produtores para que a gente continuasse comercializando o produto deles. E também de clientes, né? Porque, para quem não sabe, a gente está aqui, né, em Santa Cecília. Isso aqui é um bairro pequeno de São Paulo, então todo mundo se conhece.
eu e a Ana Paula viramos duas personalidades do bairro, né? Então você sai na rua, as pessoas elas vêm, perguntam, falam, o que aconteceu, meninas? Por que vocês não continuam? Porque a gente gosta de vocês, não é só pelo queijo, a história, a forma como vocês fazem, não sei o que, nananã. A gente sempre tentou fazer tudo de uma maneira muito pessoal. A venda pra gente do queijo sempre foi uma consequência. Com certeza. Então sempre foi contar a história do produto. A gente perguntava como o cliente estava, eles iam lá, falavam da vida. Então a gente acabou criando uma relação de confiança muito grande com esses clientes. E a maioria virou nossos amigos. Então, quando tudo aconteceu e eles procuravam a gente no sentido... Porque quando a gente sai de um emprego, né, a gente sempre se questiona, putz, será? O que a gente fez de errado? O que aconteceu? Putz, essa área então não é pra gente. E aí a gente começou a se dar conta de que é bem pelo contrário, não foi a gente que perdeu ali. Então, quando os produtores começaram a ligar, a gente falou, foi um choque. O quê? E agora? E a gente explicando, putz, a gente não consegue abrir, a gente não tem verba para isso. E eles, não, vamos fazer o seguinte, eu dou os produtos para vocês em consignação, a gente ajuda. Então, assim, foi praticamente, eles se juntaram para montar a Vermu pra gente, sabe? Foi uma força de apoio que a gente teve. Então, montar a Vermu era o que tinha que ser feito naquele momento e tá sendo muito desafiador, né? Porque é isso, a gente tá em pandemia, agora as coisas estão reabrindo, as pessoas estão voltando a passear, a tendência é que se consuma menos o delivery, então a gente tem uma curadoria online, a gente tem que driblar todas essas questões, mas tá sendo uma delícia, porque eu acho que é a melhor coisa que podia ter acontecido com a gente. Hoje em dia os clientes cobram mais de um ponto fixo. Eles não estão mais tão satisfeitos só com o online. Sim. Então a gente recebe alguns clientes em casa, sabe? Com horário marcado, eles vêm até aqui, mas a ideia não é essa. Só que a gente sempre pensa, putz, é pandemia. Olha a situação do país, como é que a gente vai pegar um ponto fixo? Rola essa insegurança, sabe? É muita coisa para administrar, eu acho. Mas estamos aqui. E somos só nós duas, né? A gente não tem funcionário, a gente não tem nada. A gente faz absolutamente tudo. Tudo. De rede social a contabilidade. A contabilidade a gente faz. Burnoutinho. Vocês falaram do pequeno produtor, que eles ajudaram muito. Existe uma relação muito diferente do que está tratando com uma grande empresa, do que uma fábrica, talvez consignação de alimentos. Um voto de confiança muito grande, né? Exatamente. Seria uma loucura, né, falar, porque não existe o retorno do alimento, né? A consignação é praticamente ilustrativa, né, ali. Ainda mais um alimento artesanal, né, que tem uma durabilidade muito menor. Curta, porque ele não tem conservante. E aí a gente pegou um pouco insegura no início... E quando a gente viu, em 7 dias já não tinha mais nada. A gente deu um boom de venda. Foi um boom. Conseguiu pagar todo mundo. E aí a gente falou, meu Deus. E aí a gente começou a pagar todo mundo, ficou todo mundo chocado. Os próprios produtores. Alguns até falaram, eu não sei se eu vou conseguir sustentar, conseguir vender para vocês na quantidade que vocês precisam, sabe? E a gente falou, não, a gente não quer que você aumente e não faça nada. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer uma curadoria especial mesmo. Eu não tenho como vender 50 peças do mesmo queijo, porque meu produtor não consegue fazer 50 peças. E essa é a graça. E essa é a graça. É um produto, vamos dizer, exclusivo, sabe? Eu não quero que o meu cliente compre algo comigo que ele ache no mercado. Eu quero que ele ache qualidade mesmo. Hoje, qual que é a importância que vocês veem, tá, em comercializar esses produtos dos pequenos produtores? Qual que é o impacto que vocês, mesmo que ainda não mensurando numa metodologia que a gente esteja acostumado de aplicar para poder mensurar esse impacto na vida deles, mas como que vocês têm esse feeling que vocês impactam na vida dessas pessoas, desses produtores, principalmente dessas produtoras? Eu acho que agregando valor a esses produtos, sabe?
porque, como eu tinha dito, eles já têm a questão da infraestrutura, as dificuldades de trazer esse produto para cá, né? Então a gente traz esse produto para cá, a gente comercializa esse produto, a gente agrega valor a esse produto, abre horizontes, A gente conta a história desse eu produto, acho né? que é isso, né? Sobre você valorizar o processo do começo ao fim. A gente conta a história dessas pessoas, e a maioria dessas pessoas recebe visitas, né? Porque são lugarzinhos, fazendas, e clientes vão. Eu acho que a gente impacta a vida dessas pessoas levando qualidade de vida para elas e trazendo qualidade de vida para quem consome esses alimentos. É uma troca mútua, fomentando um desenvolvimento econômico sustentável, né? Eu acho que isso é muito importante, ainda mais nesse mundo que a gente sabe que não tem alimento para todo mundo, né? Desacelerar um pouco o consumo dessas grandes empresas que você chama de queijo, mas não é nem queijo mais, é uma mistura de qualquer coisa. Então, e valorizar o que tem no Brasil. A gente tem tanta matéria-prima, sabe? Precisa olhar com mais carinho para essas pessoas. Eu acho que fazer essa ponte, tá na ponta desse processo é muito legal, porque você vê que tem muita gente que não conhece, que não entende. Gente, imagina, eu tô falando aqui de Santa Cecília, de Genópolis, que não nem sabe, nunca tinha ouvido falar. Para ele, mussarela é a mussarela da marca X que vende no supermercado. Paga uma fortuna e não sabe nem do que tá comendo, porque não tá comendo comida. E o meio ambiente agradece também, né? O meio ambiente agradece porque são produtores que produzem em pequena escala, é um consumo, uma coisa pequena mesmo, não tá destruindo florestas para, enfim, né? E não é uma máquina que tá tirando o leite da vaca. As vacas são felizes. A vaca fica solta no campo, ela come bem, ele vai lá, elas têm nome. Tem fazendas que elas têm caminha, música, elas entendeu? Elas são muito música. mais bem tratadas do que muitas Então, pessoas. o leite é tirado à mão, é outro processo, sabe? Não tá Essas pessoas têm amor ao processo, né? Que é um processo histórico, é um processo cultural, é uma coisa ancestral. Então, isso precisa ser valorizado. Uhum. Vocês pegam um produto que talvez muitas vezes fosse visto marginalizado ali, né? É aquele produto de beira da estrada, eu nunca vou comer aquilo. E vocês trazem para um patamar assim de o alimento gourmet, valorizando realmente aquilo que o produtor está fazendo. E exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes a gente consome alguns produtos que estão longe de ser aquilo ali, de tanto que a gente tem de coisa industrializada dentro dele. Então, quando você pega um queijo, eu recentemente comprei alguns queijos da Vermu, e a minha grande dúvida foi perguntar para Ana e para Vitória que era qual queijo eu poderia comer com a capa e qual que eu tiraria. Sim, imagina, o queijo artesanal é muito diferente, porque ele é natural. Então, todo o processo dele, do fungo, né, da maturação, às vezes você pega um queijo que ele tem uma casca, que ela é preta, assim, ela é rústica. E aí você olha aquilo e fala, nossa, será que eu posso comer isso? Você pode, é um fungo natural, ele é maturado em caverna. Então, aquela casca que se forma é do terrio dele, é do processo da parte da região que ele está. Por isso que os queijos não são iguais. Eles mudam de região porque a terra que cria aquele fungo. Então é um processo muito natural, ele não está injetando ali com uma seringa um funguinho no meio do queijo e acelerando aquele processo. É um negócio que ele tira é um tempo, né? Tudo tem um tempo na vida e o queijo tem um tempo dele. E aí você tem que explicar para os novos clientes, igual a gente explicou para você, o que pode ser consumido e o que não pode. Normalmente a gente coloca, a gente escreve quando não pode. Quando não pode, mas é muito pouco. Eu acho que a gente não tem nenhum que não possa comer a casca. O gorgonzola de colher. O gorgonzola de colher. É o único. Assim, pode comer, não vai te fazer mal, mas é amargo. Não vai ser tão prazeroso. Hoje, qual que é o grande desafio de conversar com esse pequeno produtor, com a pequena produtora? E qual que é o grande desafio de encontrar eles?
O que acontece? A lei de comercialização desses queijos ela é muito recente, né? Interestadual. Exato. Elas são recentes e desatualizadas, dependendo de qual, né? Então, o que acontece? Os queijos que a gente ainda trabalha, eles ainda podem ser comercializados, né? Não, a gente não faz aí esqueci o nome. Tem alguns aqui de São Paulo, na realidade, que a gente não dá para comercializar. Porque o estado de São Paulo não tem o SIM, né? De novo, as leis sanitárias. Uma dessas dificuldades é você conseguir trazer esses queijos, porque algumas pessoas elas não querem vender para você porque elas não têm isso. Você conseguir, os que tem, você conseguir o produto, porque os que tem, que já tem, né, um pouco mais de capacidade, que são alguns produtores que a gente trabalha, que já tem um pouco mais de uma estrutura de uma produção, de uma queijaria, enfim, é você conseguir comprar esse produto, né? Porque são produtores que fazem, por exemplo, sei lá, 15 quilos de tal queijo por mês e é 15 quilos desse queijo por mês. Então, você que lute para conseguir algum desses 15 quilos. Né? Se você conseguir uma peça, 2 peças, 3 peças, vai da tua boa relação com o produtor, né? Porque é uma relação que a gente tem que ter, e da disponibilidade, porque ele também não pode vender só para o atacadista, né? Porque a gente acaba se tornando um atacadista desse pequeno produtor que tem uma estrutura um pouco maior de venda. A nossa dificuldade é ter esse queijo com uma frequência. Tanto que, por exemplo, um exemplo aqui, né? Os nossos kits, a gente nunca predetermina quais queijos estão ali, porque são produtos muito sazonais e às vezes eu posso querer o queijo, mas eu posso não conseguir comprar esse queijo por causa da alta demanda. A gente está falando de São Paulo, uma cidade que consome muito. Assim como nós, tem outras pessoas que oferecem esse serviço. E São Paulo é um potencial de consumo imenso. Então, dialogar com esse produtor é difícil porque ele não tem capacidade, às vezes, de produzir para tanta gente. Tem produtor que a gente está na fila de espera 4 meses e o queijo nada. Só chega, vai estar previsto para dezembro. Então... Lá de Minas, eu quero muito esse queijeiro. Eu mando mensagem todo mês, ele fala, agradeço a paciência, agradeço o contato, mas ainda não tenho nada para te mandar. E isso é muito louco, porque são queijos muito bons que às vezes a gente pensa, por que não aumenta a produção? E aí eu volto naquele ponto que eu te falei anteriormente. Se ele aumentar, a qualidade vai cair. Uhum. Então é melhor que ele não aumente mesmo. Eu prefiro ficar 6, 7 meses numa lista de espera para trazer o queijo dele uma vez no ano e poder levar isso para outros lugares do que ele aumentar a produção dele e o queijo chegar aqui na qualidade que não é. Sim. O ideal. O artesanal é isso, né? Não é, infelizmente ou felizmente, é uma produção pequena. Então, e a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar o tempo da natureza, porque o queijo não se faz sozinho. Quando a gente fala de queijo, a gente fala de clima, a gente fala de maturação, então respeitar os processos. E a gente foca muito nisso, porque assim, a gente poderia conseguir o queijo de outra maneira? Poderia. Tem muita gente que vai até Minas, acha um produtorzinho bem pequeno e fala assim, não, eu compro toda a sua produção. E imagina o senhorzinho, a senhorzinha que está lá numa cidade de 1.000 habitantes, ela não tem muita consciência, né, de como funciona esse mercado. E aí esse cara compra toda a produção de queijo, chega lá, paga R$8 no quilo, ele mesmo embala o queijo, coloca o nome dele como produtor e vende o queijo aqui em São Paulo a R$60 o quilo. Tem muita gente. Então tem que tomar muito cuidado com quem se compra o queijo também, sabe? Porque tem alguém sendo lesado nessa história, sabe? Isso a gente tenta não fazer, sabe? Não pegar de atravessador, tentar conversar direto com eles, para que não chegue a gente entende os problemas de logística, mas também para que não chegue num preço abusivo, porque a gente sabe que alguém está sendo explorado e essa pessoa é sempre, né? Eles, no caso. Bom, a Vermu, por tudo que vocês falaram até agora, ela não vende só produtos. Ela também tem questões importantes atreladas à marca e que a gente percebe como consumidor. Pontos como saúde, onde vocês estão dando agora
descontos para vacinados, a parte da representatividade LGBTQI+, e violência contra a mulher. Como que surgiu essa ideia de atrelar essas mensagens à marca? Porque a gente sabe, quando a gente fala de uma grande marca, muitas delas tentam fugir desses temas. Mas correr assim o mais longe possível esses temas, por ser polêmico, por não querer se posicionar. Então, assim, tem uma série de fatores. Mas como que surgiu essa ideia, então, e como que vocês têm trabalhado isso? Isso é muito doido, Vitor, porque é aí que tá, não surgiu. Nós somos mulheres, nós somos lésbicas, já tá no nosso sangue. Eu acho que mulher, quando ela nasce, ela já nasce pra batalha. A sociedade que a gente vive, infelizmente, treina a gente desde pequena pra guerra. Então é algo que já tá dentro da gente. É instintivo. E a gente sentia muita falta disso no outro lugar que a gente trabalhava, porque lá era um lugar onde não se levantava bandeiras. Então, quando a gente viu a Vermui, a gente falou, mas se a nossa ideia, né, é fazer um impacto social, como é que a gente vai se esconder? Como que a gente não vai dar uma voz para isso? Sabe? Provavelmente nós somos mulheres, então a gente já sofreu violência, a gente, por ser lésbica, já é difícil na sociedade, então é algo que eu acho que está intrínseco na gente mesmo, né? Eu acho que não tem como você fugir de você mesmo, né? O problema é que onde eu tô, eu vou, onde eu vou, eu tô. Então, abrir uma empresa e a tua empresa reflete quem você é. Por mais que você queira, se a tua empresa é isenta, é porque você é isento. A nossa empresa reflete as nossas histórias. Eu acho que é sobre ser mulher, é sobre ter vivido, ter passado por situações de violência, sobre eu, quanto bissexual, ter sofrido muito preconceito também, né? Muito slut shame nessa vida. Então, trazer essas batalhas até para o nosso trabalho, porque o que a gente faz? A gente vende, né? A gente conta história, mas falando sobre o nosso trabalho, a gente vende. E a maioria das pessoas que vendem, que comercializam esses produtos, são homens. Então a gente já tem muito olhar torto por sermos duas mulheres à frente de um meio majoritariamente masculino e machista. Então não tem como ser diferente. Enquanto mulher, né, eu acho que isso é muito forte, a Ana Paula falou, é muito forte dentro da gente, então não tinha como agir de outra forma. Em relação à saúde, eu penso, enfim, que não tem como ser de outra forma também, né? O Brasil tá aí, do jeito que tá, meio milhão de vidas perdidas, enfim, isso é uma coisa que eu também não consigo imaginar que outra forma, entendeu? Outra forma de pensar, outra forma de agir como cidadã, a não ser influenciando que as pessoas façam o mínimo, né? Por favor. Infelizmente, é o que eu tenho para dizer em relação a isso. É uma questão de que é saúde pública, a gente tem que incentivar, não tem que ficar só fazendo sorrisinho na internet, fingindo que nada está acontecendo. É importante para todo mundo, principalmente para a retomada da economia, né? Que já que a gente está falando sobre dinheiro também, isso precisa acontecer o quanto antes. E a gente tem que fomentar boas ideias, fomentar, né, boas práticas onde quer que a gente esteja. E isso é muito sobre quem a gente é, entendeu? Acho que é coerente da nossa parte agir dessa forma, entendeu? Nessa semana da vacinação que a gente fez essa campanha, a gente estava vendo muita matéria de que o governo de São Paulo estava atrás de pessoas que incentivassem a vacinação, porque muita gente não estava se vacinando. E aí no banho, a gente saiu do banho, eu falei, putz, Vi, e se a gente fizesse alguma coisa? Dela, nossa, mas será que a gente conseguiria impactar em alguma coisa? Falei, pô, vamos dar um desconto para quem apresentar a carteirinha? Isso é um incentivo para as pessoas, sabe? Às vezes tem gente que só sente no bolso mesmo, não tem outra maneira de se falar. Então, peraí, o quê? Vai que alguma pessoa pensou, sabe? Se a gente conseguisse que uma pessoa
dentro da bolha dela, putz, eu vou me vacinar porque eu vou economizar em algum aspecto, Vai que, já né? valeu, sabe? Isso foi uma coisa que foi muito adotada nos Estados Unidos, porque, enfim, lá nos Estados Unidos está atrasado muito pela questão dos antivacinas e tudo mais, mas se viu que foi uma tentativa de incentivo, né? Então é muito legal ver isso. Alguém precisa incentivar, entendeu? Se quem tem que incentivar não incentiva, a gente não tá aqui na planeta aqui só de passagem, vamos fazer alguma coisa boa com a nossa vida, vamos incentivar coisas boas, né? Se vacinem, pessoal. Por favor, inclusive, quem tá escutando aí o podcast. A Ana falou uma coisa muito interessante que eu não vou lembrar se entrou no último corte, mas no episódio 80, que a gente fez com a Renata Albertin, da startup Mete a Colher, a gente falou sobre violência doméstica no ambiente de trabalho. E ela falou exatamente o que a Ana falou, que a mulher já nasce para a guerra. Enfim, então eu acho que é muito interessante ver essa coincidência. Talvez a gente ainda está caminhando muito para mudar isso, né? Acho que a mulher não deveria ter nascido para a guerra, mas eu só queria trazer esse comentário porque foi muito interessante ver nos dois podcasts sendo citado uma frase muito parecida. E aí a gente também já começa a se aprofundar aqui. A gente já está indo para o nosso finzinho do podcast, mas vocês falaram algumas coisas sobre sexualidade e aí eu queria deixar essa última pergunta para a gente encerrar aqui. Como que vocês se sentem em serem vocês mesmas na área profissional? Eu sei estou fazendo essa pergunta só para o ouvinte entender, porque a gente conversou, claro, antes da gravação e a gente estudou muito sobre essa dupla aqui que está falando hoje, mas tinham muitos desafios por serem lésbicas, bi, independente da sexualidade. Então, o que vocês como vocês se sentem, né? Porque antes vocês acabavam escondendo por conta de um público mais conservador e vocês me contaram que depois vocês furaram essa bolha, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês se sentem podendo ser vocês mesmas, né? É muito libertador, Vitor, porque no mundo que a gente vive, as pessoas sempre questionam a gente no sentido de, ai, mas precisava levantar essa bandeira? Vocês precisam falar que vocês são um casal? É, não podia ser sócias apenas? Não, não, porque a gente conversa com muita gente que chega e a gente consegue perceber o quanto a gente impacta em muitas pessoas. Óbvio que a gente atende hoje casais que já são mais velhos e mais velhas e elas se escondem até hoje. E Elas admiram a elas liberdade com que a admiram. gente lida com esse tema, com como a gente consegue, porque foram mais reprimidas do que a nossa geração. Eu acho que a nossa geração foi um pouco reprimida, menos reprimida que talvez algumas anteriores, mas a deles mais ainda, né? Então, ficam um deslumbre assim de ver com a naturalidade como isso pode realmente ser natural, como pode ser, você pode ser você mesmo. As pessoas ficam chocadas, essas pessoas mais velhas, né, falando especificamente sobre isso, exatamente, como vocês conseguem ser vocês mesmas. Eu acho que esse é o maior combustível, ter outras pessoas se encorajando para que elas sejam elas mesmas também. Pessoas que saíram do armário porque viram que a gente, especificamente, sabe, viram que você pode ser um profissional bem-sucedido independente do que você goste, de quem você goste, que é um tabu que é muito forte ainda, né? Tem uma jornalista do Estadão, que inclusive é nossa cliente, ela escreve, a Nina, que ela fala justamente sobre isso, que as pessoas não falam abertamente sobre quem elas são no trabalho, porque não pega bem, né? Não pega bem, são poucas as pessoas que falam abertamente sobre isso. E a gente falar abertamente sobre isso nas redes sociais, falando sobre, né, novamente, sobre produtos e produtores e um mundo que é
majoritariamente masculino e machista, é uma quebra, né, de padrão, eu acho que imensa. Então isso traz uma visão de que, olha só, é possível ser você mesmo, é possível viver sem se esconder e exercer um trabalho maravilhoso, e tudo isso está atrelado porque você é você independente de onde você esteja, você vai ser você mesmo, né? Trabalho, casa, é uma pessoa só. Então se vista de você mesmo para você dar o seu melhor em todos os âmbitos da sua vida. E é muito doido, Victor, porque a gente não pensou, vamos contar que somos um casal? Não, a gente não pensou. A gente foi se apresentando e as pessoas que sabiam que nós éramos um casal, a gente só deixou de esconder. A gente só deixou de esconder, foi muito natural. Não foi um negócio que falou, vamos assumir que a gente é um casal? Não. A gente fez um textinho de apresentação e de repente as pessoas, vocês são lindas e não sei o quê. E foi super natural. Então a gente só parou de esconder. A gente em nenhum momento, se você procurar no Instagram lá, em nenhum momento a gente pegou e falou, eu e a Vitória somos um casal. Foi um negócio que veio depois. Quando a gente fez o texto de apresentação, é a Ana e a Vitória que contou a trajetória até ali. Depois disso virou, né, um negócio... É uma coisa tão... É isso, né? É natural, foi tudo muito natural. Não tem por que se esconder. Eu não tenho por que mentir para os meus clientes, mentir para os meus fornecedores, entendeu? Para quê? Somos quem somos. Queria agradecer muito esse bate-papo, foi super legal. Acho que a gente conseguiu passar por vários temas hoje, do pequeno produtor, comércio justo, enfim, sexualidade, representatividade, enfim, foram vários temas aqui. Eu quero fazer como eu faço em todo episódio e deixar aqui vocês para encerrar, deixar aqui a fala de vocês. Deixem aqui então um convite para conhecer a Vermu. Se quiserem deixar uma última mensagem, agora o espaço é de vocês. Agora é a hora. Agora é a Vitória que vai falar, porque ela fala melhor que eu. Não, nada a ver. Não, Victor, acho que eu vou falar por nós, então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com todo mundo que escuta, que está escutando a gente. Dizer que representatividade é isso aqui, é ter voz. Você está dando voz para nossa história, você está dando voz para gente, e isso é imensurável, sério. Muito obrigada. Eu convido todo mundo, com certeza, a conhecer o trabalho da Vermu. No Instagram é @vermuqueijaria. Não tem underline, porque estamos passando por um processo aí que fizeram um fake nosso, mas não caiam no golpe. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, a gente atende aqui São Paulo e a Grande São Paulo. Procurem a gente no Insta. E foi super legal, eu espero que tenha ficado bom, né? Esse bate-papo, que agrade todo mundo. E eu vou deixar a Ana Paulinha falar um pouquinho. E parabéns, Victor. O projeto de vocês é muito legal, porque a gente se encaixa numa minoria, né? Então, toda vez que uma minoria ganha voz, muito mais pessoas ganham voz. É um movimento muito grande. Então, às vezes a gente deixa de fazer algo, mas que diferença que eu vou fazer? Você vai fazer muita diferença. Muita diferença, parabéns. Na vida de alguém você tá mudando, sabe? Gravar esse podcast foi muito importante pra gente, porque é uma insegurança, como a gente falou no podcast aqui o tempo todo. Pandemia, somos mulheres, lésbicas, a gente está imersa num mundo que é muito machista, que é o dos queijos. Então, essa 1 hora que a gente teve aqui representa muito para muita gente. Muitas mulheres que provavelmente a gente vai mandar isso para as produtoras. Se empoderem, mulheres. Elas vão ficar para Nina, para muitas mulheres que a gente conhece. Tem a menina da sapadaria, tem a da sapatista, que são pessoas que são produtoras de pão, de cerveja, de queijo. Vamos dar gás para elas também, que você tá dando um gás pra gente. Isso dá uma visibilidade muito grande para elas também, sabe? Muito obrigada mesmo. Pelo espaço. Queria agradecer novamente, lembrando que os links da Vermu estão na descrição do episódio, e o podcast fica por aqui. O ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.